Mais uma vez, estamos juntos para seguirmos com o estudo do livro Nossa Vida no Além, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Neste livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando agora, vá à playlist, veja desde o primeiro capítulo para entender tudo direitinho. O túnel e a luz. A respeito do corpo sutil iluminado, como o da professora Adelaide, o de Bezerra de Menezes e demais benfeitores, o fenômeno não tem passado despercebido das pessoas que vivenciam uma EQM. Melvin Morse destaca, logo no prefácio do livro Transformados pela Luz, no item 5, e no quinto item, e Seres da Luz, um pequeno trecho de um dos depoentes. No final do túnel encontrei um grupo de pessoas. Todas brilhavam interiormente como lanternas. Todo o local resplandecia de maneira como se todas as coisas estivessem cheias de luz. Eu não reconhecia nenhuma das pessoas que encontrei ali, mas todas pareciam me amar muito. Observa-se que nas chamadas EQMs, transcendentais, escatológicas, os sobreviventes realmente ultrapassam as dimensões mais pesadas ou as regiões umbralinas e divisam aspectos mais iluminados do mundo espiritual, mantendo contato com os seres mais evoluídos. Depois disso, retornam ao corpo, continuando a vida terrestre com lembrança total daquela vivência. Na EQM, muitos descrevem o episódio do túnel escuro como se entreabre para a luz, ver espaço-tempo e além. Destacamos aqui o fato de que existem muitas EQMs e comunicações de desencarnados que, ao invés de se referirem a pontes, relatam episódios relacionados à entrada num túnel que se entreabre para a luz. Vejam isso em Melvin Morse e Paul Perry, Transformados pela Luz. Creio que, nessa experiência, a alma realiza a travessia através da volitação, fenômeno comum na experiência fora do corpo. O processo é igual ao que ocorreu com Elisa, no momento da morte, no qual milhares de quilômetros foram vencidos instantaneamente. Vimos também a volitação, no caso da caravana dos convalescentes da morte, da qual fez parte o irmão Jacó. Os 16 recém-desencarnados volitaram amparados por espíritos protetores até a ponte iluminada, passando depois para outra dimensão. A teoria da relatividade de Einstein, com suas previsões acerca do espaço e do tempo, permitiu a antevisão dos buracos negros e, mais que isso, apontou para a possibilidade de existirem verdadeiros túneis no seio do espaço vazio. São essas, entre aspas, passagens internas que os físicos teóricos conhecem como wormholes ou buracos de vermes. A gente conhece mais por buraco de minhoca. Não há que admirar-se da existência de túneis semelhantes na vida além-túmulo. Antes das EQMs virem à tona, os médiuns já descreviam viagens através deles, patrocinadas por espíritos, para possibilitar-lhes experiências no mundo espiritual. Dante Alighieri, o famoso vidente florentino, descreveu nas páginas de A Divina Comédia a visão das almas entrando em um deles, rumo ao paraíso. Muitos dos sobreviventes da EQM descrevem o túnel escuro ou algo assim. Alguns chegam a afirmar terem sentido como se estivessem atravessando um caminho constituído de canos muito largos, semelhantes aos colocados na circulação de água ou esgoto. Creio que a volitação nesses casos deve ser semelhante à trajetória de um torpedo, porém com desenvolvimento de altíssima velocidade, superior à da luz. E as rotas devem ser facilmente identificáveis e reconhecidas pela prática e pelo automatismo, sobretudo tendo em vista o assessoramento de espíritos desencarnados tarimbados, embora os depoentes não se apercebessem dela. Acredito que em muitos casos essa assessoria existe, mas a gente não vê porque a frequência deles é outra. A gente não consegue ver. Falo por experiência própria e de amigos acostumados a experiências fora do corpo. Leiam, meus amigos, leiam sobre experiência, desdobramento durante o sono. Leiam sobre isso.
vocês vão descobrir quanta coisa boa tem por aí. O caso de André Albertini, nascido em 1955, falecido em 1981. Ele era filho de advogado italiano Lino Santos Albertini, que foi presidente da Academia de Estudos Jurídicos e Econômicos Cenáculo Triestino e da Junta Diocesana da Ação Católica de Trieste. Em junho de 1981, quando fazia uma curta viagem de descanso antes das provas finais de seu curso de Direito, foi assassinado. A sua família católica foi induzida por monges católicos a procurar notícias de seu filho por meio da mediunidade. Veja só. O que veio a ocorrer quando encontrou uma médium de nome Anita, a pedido da doutora Paola Giovetti, conhecida para psicóloga, o pai submeteu algumas questões a respeito das sensações da morte e da entrada na vida espiritual, obtendo respostas significativas do livro que veio a publicar. Al di là, un'ascensione testimonizzata, rigorosamente documentada, me perdoem pelo mal italiano, que tornou-se um best-seller na Itália, que foi publicado em 1988, alcançou no mesmo ano a sua 12ª edição, olhe só, a partir da qual se fez a tradução brasileira, O Além Existe, publicada pela editora jesuíta Edições Loyola. Transcrevemos o livro O Além Existe, Testemunho Extraordinário, rigorosamente documentado, página 48, 49 e 134 da edição listada na bibliografia. Temos lá. Eu posso contar-lhe o que aconteceu a mim pessoalmente, porque há diferentes maneiras de morrer. Na verdade, a minha situação estava feia, à mercê de indivíduos perigosos. Quando fui morto, não me apercebi, porém vi a cena do alto e acompanhei todo o acontecimento com desapego e indiferença. Isso durou bastante, até a minha alma embarcar pelo longo túnel. Em seguida, respondendo ao pedido de esclarecimento acerca do túnel, acrescentou: a entrada atrai, porque vê-se uma grandiosa luz que chama, mas nem sempre se consegue logo alcançar a luz. Os mais fortunados, como eu, que são acolhidos por amigos ou parentes, sim. Outros, no entanto, devem esperar muito tempo, e isso faz sofrer, porque sabe-se que, além do túnel, tudo é maravilhoso e se gostaria de chegar lá o quanto antes. Isso está na página 48, 49, 134 da edição da bibliografia. Na mesma esteira, lembra o fenômeno do tutelamento dos elétrons na microscopia eletrônica, quando estes tomam caminhos imprevistos e insuspeitados, surgindo nos lugares mais inusitados, sem passar pelas rotas tridimensionais detectáveis. O teletransporte, antes abordado como fato comum apenas nos seriados de ficção científica, como Jornada nas Estrelas, recentemente teve sua primeira experiência científica comprovatória. Físicos na Áustria e na Itália conseguiram pela primeira vez teletransportar uma propriedade de um fóton, partícula de luz proposta por Einstein, de um ponto ao outro no espaço de forma instantânea. É certo que estamos falando de fótons e não de seres humanos ou de espíritos. No entanto, a possibilidade existe, tornando menos incompreensíveis esses deslocamentos estranhos. E mais que isso, as experiências fora do corpo, durante o sono físico e as EQMs, tanto quanto as revelações através da extraordinária mediunidade de Chico Xavier, estão indicando tipos de deslocamento ainda insuspeitos pela grande maioria das pessoas do mundo. Concluímos mais este trecho. Deixo aqui meu e-mail para que vocês possam fazer contato e seguimos então com a leitura dos itens 6, 7 e 8, que vocês podem interromper o vídeo e anotar, caso queiram buscar por esse material. Um grande abraço e até nossa próxima leitura.